Olá pessoal, vamos falar hoje sobre um assunto bem bacana e bem importante aí dentro da parte de programação em C, que seria o uso de ponteiros e funções, ou seja, quando a gente vai usar uma função e passa ali o parâmetro dela por referência e não exatamente passando o valor direto, igual quando a gente viu quando estudou como criar função. A gente viu lá como passar um parâmetro por valor e agora a gente vai ver passando por referência, que seria o uso aí do conceito de ponteiros, e vai ver qual que é a diferença entre uma coisa e outra, qual a implicação prática disso, ok? Só para dar aquela relembrada, a função é um bloco de instruções que pode ser nomeado e chamado de dentro de um programa repetidas vezes. Então é aquela coisa, eu quero sempre repetir um processo e eu quero que ele seja sempre igual. Ao invés de eu ficar fazendo várias vezes, digitando várias vezes o mesmo código, eu crio uma função, com isso eu garanto a consistência e facilito a minha manutenibilidade do código, ok? Então eu tenho o mesmo código em vários lugares. Todas as vezes que eu executar esse código será exatamente igual, e quando eu precisar fazer uma manutenção, eu vou fazer de uma maneira bem mais fácil do que se eu precisasse corrigir 200 lugares diferentes, ok? E seguindo aí, né, só para dar aquela relembrada, ponteiro é um espaço reservado para armazenar um endereço de memória. Ou a variável é um espaço de memória reservado para armazenar valores, só que esses valores ficam dentro da memória e o ponteiro ele aponta para esse espaço, ok? Então vamos falar sobre a função com ponteiro, a passagem de parâmetro ali por referência. Ao passar um parâmetro por referência para uma função, podemos acessar o endereço de uma variável e manipular o valor que está armazenado lá dentro, sem a necessidade de criar cópias da variável. Isso aqui é a grande sacada, tá? Então, sem a necessidade de criar cópias da variável. Eu não preciso ficar criando cópias da minha variável. Grande vantagem disso, quando eu estou falando de uma variável int, de uma variável float, uma variável, isso não é um problema muito grande. Mas se eu estiver falando, por exemplo, de uma matriz enorme, sei lá, 1 milhão por 1 milhão, que leva 10 minutos só para carregar na memória, eu precisar criar várias cópias dela, já vai necessitar um hardware muito maior. Então, quando eu falo não criar cópias da variável, conseguir manipular uma variável diretamente sem copiar ela, eu posso estar falando de um ganho absurdo de memória e de processamento, dependendo do cenário que eu estou, ok? E se for num cenário muito restrito, que nem, por exemplo, sistemas embarcados, IoT, também pode ser um ganho bem considerável, mesmo com as variáveis pequenas. Tá? Parâmetro por valor, que nem a gente viu. Aqui eu estou criando uma função que vai me retornar um inteiro, ela se chama dobrar valor, e ela recebe como parâmetro um inteiro x. Tá? X vai ser igual x vezes 2. Basicamente eu estou só dobrando o valor de x. Ele é um inteiro, o dobro dele é ele vezes 2, o operador de multiplicação aqui. É uma pegadinha, fiquem de olho, operador de multiplicação. Tá? E aí eu dou um print só para mostrar o quanto que está esse valor dentro da minha função e retorno o x. Tá? Então, apagando, irei retornar um valor inteiro, estou recebendo um valor inteiro chamado x, multiplico esse x por 2 e imprimo em tela. E tenho como retorno o próprio x, que vai ser, então vamos supor que eu recebo 1, multipliquei por 2, eu vou retornar 2, ok? É isso, tranquilinho, recebi aqui por valor. Agora, por referência, já mudou um bocadinho a coisa. Percebam que aqui eu já não preciso ter retorno. Por quê? Porque eu não estou copiando. Olha lá, aqui eu recebi um x que veio de outro lugar, eu criei uma cópia dele. E aqui eu vou devolver uma cópia do meu x. Isso vai ficar mais claro com o código.
Aqui não, eu estou manipulando um x que está em um outro escopo. Eu estou manipulando o x que está lá na onde foi chamada a minha função dobrar valor. Ok? Operador de multiplicação, operador indicando que é ponteiro, tá? Então tomem cuidado, eu falei que ia ter uma pegadinha aqui. O asterisco pode indicar tanto ponteiro quanto multiplicação, depende do contexto que você está usando. Se está usando imediatamente antes de uma variável, ponteiro. Se está usando aqui como operador aritmético, multiplicação. Cuidado com isso. Então, eu recebi o endereço do x, vou manipular o valor do x multiplicando ele por 2 e nesse lugar do valor dele eu vou colocar aqui também, ok? Vamos usar isso no código para ver se a gente entende a diferença. Que só falando aqui, parece que eu também estou criando cópia. Embora, perceba que aqui eu não tive return, eu não retornei nada. Eu recebi o endereço aqui e manipulei diretamente lá na memória, mas não tive o retorno. Vamos ver no online GDB que eu acho que vai ficar bem mais claro para a gente, ok? Pode descartar. Peguemos aqui, copia, cola. Vamos esconder isso, esconde também esse anúncio. Vem aqui, apaga o que não precisa, um pouquinho de zoom para deixar mais fácil para a gente enxergar. Acho que assim vai dar, tem que ser pouco zoom porque o código não vai ficar tão pequeno dessa vez. Primeiro, vamos criar as nossas duas funções aí, igual a gente mostrou ali no slide. O int dobrar valor, dobrar por valor, né? Int x, ok, e eu vou precisar receber meu x igual, x vezes 2, certo? Finalizo a instrução com ponto e vírgula. Vamos dar o printf aqui, só para a gente ver como que ela fica dentro da função. Então eu vou colocar dentro da função valor porcento d de decimal, barra invertida n. Vamos falar agora da nossa variável x, que é uma inteira, então eu usei o porcento d, quebrei a linha para ficar mais bonitinho. E return x, vou retornar o valor do meu x. Então aqui é a minha função aonde eu passo o parâmetro por valor. Vamos criar agora a por referência. Void dobrar referência, ou seja, não vou mais dobrar por valor, vou dobrar por referência, usando o nosso conceito novo de ponteiro que vimos há poucas aulas atrás. Int, e vou receber um ponteiro x, ok? Ponteiro, aqui já estou indicando pelo asterisco que é ponteiro. Vamos lá. Estrelinha x vai ser igual estrelinha x vezes 2. E dá um printf aqui só para mostrar como que ele está dentro da nossa função por valor. Olha, por referência dentro da função referência. A gente dá um porcento d, barra n e uma vírgula para indicar que eu quero o ponteiro de x, conteúdo do espaço de memória de x. Não vou colocar o return, não preciso, porque eu estou manipulando diretamente a variável que eu recebi, não estou fazendo uma cópia dela. Isso vai ficar bem claro daqui a pouco. Vamos fazer aqui então o que a gente precisa. As nossas variáveis, eu vou querer um número, vou colocar 10 para ficar fácil a gente fazer a conta. E vamos lá. Vou deixar faltando uma variável aqui que a gente vai colocar ela daqui a pouco e vai entender o porquê, aquela parte do fazer cópia. Eu quero primeiro o valor inicial é porcento d,
Vou dar um /n para ficar bonitinho, vírgula e número, certo? Então eu vou só imprimir esse número, que a gente definiu aqui como valor literal 10, e vou printar ele, vou imprimir ele em tela. Agora eu vou chamar a nossa função dobrar. Vamos fazer primeiro por valor. A gente testa e vê o que acontece. Dobrar valor e número. Só que aqui eu tenho um detalhezinho. A minha dobrar valor, ela tem um return, ela retorna o x. E eu preciso colocar isso em algum lugar. Para eu não perder o histórico do meu número, vamos criar uma outra variável. Tá? Int dobro. Olha só essa necessidade que eu tive. Então eu preciso colocar aqui dobro. Vai ser igual a dobrar por valor a número, certo? E vamos fazer um printf aqui. Vai receber a atribuição dobra. Agora vamos fazer o printf de depois da função por valor, número é porcento de e dobro é porcento de, ok? E vamos dar um /n porque vai ser útil depois. Então, duas variáveis que eu estou passando, a primeira para indicar o valor de dobro e a segunda de número e a segunda para indicar o valor de dobro. Vamos colocar aqui, primeira é número, né, que a gente falou, e a segunda é dobro. Vamos dar um run aqui, ver o que acontece. Tive um pequeno erro, porque eu esqueci provavelmente ponto e vírgula em algum lugar, e se algum lugar foi aqui. Run. Beleza? Então, ó, o valor inicial é 10, dentro da função valor virou 20, como esperado. E depois da função por valor, número é 10 e dobro é 20. Percebam, eu tenho a variável número e tenho a variável dobro. O que eu precisei fazer? A variável número, olhando aqui na nossa função, virou x. Eu precisei fazer uma cópia da número para colocar ela em x e depois eu retornei x na minha variável dobro. Percebam que eu tenho as duas variáveis aqui. Tá? Agora vamos fazer o por referência. Como que fica por referência? Dobrar referência. E vou passar o endereço de memória de número. Tá? O e-comercial indica endereço de memória, ok? Igual lá no scanf. Então, quando a gente vai fazer a chamada de uma função que passa parâmetros por referência, eu uso o e-comercial, indicando o endereço de memória da minha variável, ok? Por isso que o scanf usa o e-comercial. E aqui eu já vou fazer o meu printf. Depois da função por referência, número é porcento de número. Percebam que eu não tenho retorno, isso é importantíssimo. Eu não tenho retorno aqui na minha dobrar por referência. Logo, eu não vou usar essa dobro, não preciso dela. A gente vai simular daqui a pouco, excluindo ela do nosso campo de visão, comentando ela e ver o que sai. Então percebam que aqui eu estou passando o endereço de memória da minha número. Dentro da minha função eu vou manipular exatamente a número por referência, eu vou manipular o conteúdo dela. Eu não preciso criar uma cópia dela, eu manipulo ela diretamente. Vamos ver se está tudo certo. Reparem que aqui, vou até tirar esses printfs daqui. Isso era só para a gente ver como ficou dentro da função, agora a gente já viu.
olhando agora o nosso código, ó, depois da função, número é 10 e dobro é 20. Já na por referência eu só tenho 20, porque eu não usei a minha variável dobro. Tá? Vamos comentar aqui a por referência, por valor. Okay? Só vou deixar número e a por referência, não quero nem a variável dobro exista. Pode ver, ó, eu só tenho a minha variável número, eu não preciso dessa segunda variável aqui. Eu não criei uma cópia da minha variável. Então isso, quando eu estou falando de uma variável int, que eu falei, às vezes num sistema de IoT pode ser que essa economia seja interessante. Mas se eu estiver falando de um sistema que eu estou fazendo ali otimização, por exemplo, eu estou trabalhando com matrizes enormes, eu não preciso ficar dobrando a quantidade de memória que eu utilizaria para manipular, por exemplo, um texto gigante, uma matriz enorme, ok? Então, passagem de valor por referência é muito interessante e é muito utilizado em C, ok? Passagem de parâmetro por referência. E é isso o conteúdo de hoje. Obrigado, gente.